Na aula de hoje vamos usar os conceitos e propriedades vistos na aula anterior para resolver problemas. Será uma aula essencialmente prática, visando um recurso que veremos no próximo vídeo, chamado regra de 3. E tenha certeza de uma coisa, a regra de 3 vai estar em nossa prova. No vídeo anterior, vimos que razão entre dois números A e B é uma divisão, que indica quantas vezes o número A deve ser considerado em relação ao número B de referência. Vimos aquele exemplo do jogador de basquete, que durante um torneio, certo jogador acertou 95 vezes em um total de 135 arremessos. Isso foi representado por esta razão aqui, 95 sobre 135. A razão de A para B é indicado por A sobre B, que se lê A para B, ou então A dois pontos B, que também se lê da mesma maneira, A para B. Também vimos que proporção é simplesmente uma igualdade entre duas razões. 10 está para 40, assim como 12 está para 48. Também podemos escrever desta outra maneira aqui. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Esta foi uma propriedade que nós chamamos de propriedade fundamental da proporção. Se escreve assim, A está para B, assim como C está para D. Isso implica que A vezes D é igual a B vezes C, ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos ver esse exemplo de aplicação. Sr. Oswaldo comprou 6 kg de arroz por R$ 15,90. Quanto ele gastaria se tivesse comprado 11 kg de arroz? Usando o conceito de proporção, podemos escrever assim, 6 está para 15,90, assim como 11 está para x, onde 6 representa a quantidade de arroz, que custou R$ 15,90, e 11 é a quantidade pretendida, que vai custar um valor que a gente ainda não sabe ainda. Então, aplicando a propriedade fundamental das proporções, nós temos que x vezes 6 é igual a 15,9 vezes 11. É só fazer as contas, passando o 6 aqui para baixo, vamos ter 15,9 vezes 11 dividido por 6. Isso vai dar 174,9, que dividido por 6 vai nos dar um valor para x de 29,15. Ou seja, o seu Oswaldo gastaria R$ 29,15. Neste exemplo que vimos, ao aumentar a grandeza quantidade comprada, obviamente aumentou a grandeza preço a pagar. Quando esse tipo de relação entre grandezas ocorre, o aumento de uma acarreta no aumento da outra, ou então a diminuição de uma implica na diminuição da outra. Então dizemos que são grandezas diretamente proporcionais. Aqui está a definição formal dessa grandeza. Uma coisa a gente observar é que a razão entre elas, ou seja, você dividir as grandezas, todas elas sempre vão dar o mesmo resultado, que a gente representa aqui pela letra K, que é uma constante. Então, você dividir y1 por x1 é a mesma coisa que dividir y2 sobre x2 e assim por diante. Isso ocorre nas grandezas diretamente proporcionais. Isso vai ser útil para a gente na hora de resolver problemas. Como, por exemplo, aqui nesta questão resolvida. Na tabela a seguir, as grandezas x e y são diretamente proporcionais. Ele já está afirmando isso para a gente. Então, sendo assim, determine os valores de A, B e C. Bom, consultando a tabela, nós vemos aqui, olha, y sobre x, 6 sobre 2, A sobre 5, etc. Como nós sabemos que a razão entre todos esses números sempre dá o mesmo valor constante, nós podemos escrever esta proporção aqui e concluir o seguinte. Bom, a única razão que existe aqui com números conhecidos é esta, 6 para 2. Acontece que 6 para 2 significa 6 dividido por 2, que dá 3. Então, A sobre 5 também dá 3, 18 sobre B também dá 3, C sobre 15 também dá 3. Então, começando com A sobre 5, que é igual a 3. É só passar o 5 para cá, multiplicando, e a gente vai ter que A é igual a 15. Da mesma maneira, no 18 sobre B tem que dar igual a 3. Então, fazendo as transformações necessárias, vamos encontrar que B é igual a 6. Porque 18 dividido por 6 dá 3.
Da mesma forma, C sobre 15 é igual a 3. Passando 15 para cá, ele vai multiplicar, né? Então C vai ser igual a 15 vezes 3, que dá 45. Com isso a gente descobre A igual a 15, B igual a 6 e C igual a 45. Agora, as grandezas diretamente proporcionais, elas também podem ser representadas graficamente. Os dados obtidos na relação de duas grandezas diretamente proporcionais, x e y, podem ser representadas por meio de pontos no plano cartesiano. Note que esses pontos formam uma reta que passa pela origem, que seria isso aqui. Então, olha, se nós considerarmos os valores x1, x2, x3 no eixo x, e os valores y1, y2, y3, y4 no eixo vertical, no eixo y, tá? Ao formar os pares ordenados x e y, eles vão ficar alinhados, formando esta linha reta aqui que sempre passa pela origem. Existe um outro tipo de relação entre grandezas que se chama grandezas inversamente proporcionais. Vocês provavelmente já conhecem a lei de Boyle na aula de Química. Se não viram, certamente ainda vão ver este ano, que estabelece a relação entre pressão e volume dos gases. Tá? Imagina que um experimentador, um cientista, está no laboratório e está fazendo um experimento com um certo volume de gás. Tá? Então ele aplica meia atmosfera, 0,5 atmosfera, e verifica que o gás apresenta um volume de 0,8 metros. Então ele dobra a pressão, aumentando para 1 atmosfera. E ao medir o volume, verifica que ele caiu pela metade. Ou seja, ele dobrou a pressão e o volume caiu pela metade. Ele continua experimentando, aumentando de novo a pressão, dobrando. De 1 ele passa para 2 atmosferas e verifica que o gás de novo caiu pela metade. De 0,4 diminuiu para 0,2. Tá? E assim ele continua com o experimento, verificando que este comportamento se mantém. Da mesma maneira, em sentido contrário, se ele está com 8 atmosferas e passa para 4, portanto ele diminui a pressão, o volume do gás vai aumentar. De 0,05 passa para 0,1 metro cúbico. De 4 atmosferas, ele diminui pela metade e põe 2 atmosferas. Então, de novo, o volume vai dobrar neste caso. Né? De 0,1 ele dobra, vai para 0,2 e assim por diante. É importante notar que ao dobrar a pressão, o volume cai pela metade. E já quando essa pressão é reduzida pela metade, o volume dobra. Tá? Isso é a chamada lei de Boyle, que expressa como P vezes V é igual a K. O produto entre pressão e o volume será constante. Ou seja, a razão da pressão pelo inverso do volume será constante. Por quê? Porque P vezes V é a mesma coisa que P dividido por 1 sobre V. Tá? Se vocês conhecem a propriedade da divisão de frações, né, você sabe que dividir uma fração por outra fração, né, é o mesmo que multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre V é V. Tá? Por isso que se mantém essa igualdade aqui, que é uma constante. Então, neste exemplo, ao aumentar a grandeza pressão, diminuiu a grandeza volume. Quando esse tipo de relação entre grandezas ocorre, o aumento de uma acarreta na diminuição proporcional da outra, dizemos que são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Ela é definida formalmente através dessa expressão aqui, olha, o produto, né? O produto delas sempre se mantém constante. Ou então, a razão entre uma delas e o inverso da outra, tá? Esta razão também se mantém constante. Vamos ver essa questão resolvida aqui para ver se a gente entendeu mesmo. Na tabela a seguir, as grandezas x e y são inversamente proporcionais. Sendo assim, determine os valores de A, B e C. Então vejam, desta vez nós temos aqui os valores de y, os valores de x, né? E sabemos que elas são inversamente proporcionais, porque ele nos disse. Então a gente sabe que o produto do numerador pelo denominador vai ser sempre uma constante. 15 vezes 5 vai ser igual a A vezes 2, que vai ser igual a 15 vezes B, que vai ser igual a C vezes 10, e assim por diante. Tá? Agora, acontece que 15 vezes 5 a gente sabe quanto dá, né?
aliás, 12 vezes 5, né? Eu errei aí, 12 vezes 5 vai dar 60, tá? Então, A vezes 2 também tem que dar 60, ou seja, 2A tem que dar 60, logo A vai ser igual a 30. Né? Da mesma maneira, 15 vezes B tem que dar 60, então 15B igual a 60 é porque B é igual a 4, né? 4 vezes 15 vai dar 60. Da mesma maneira, C vezes 10, ou seja, 10C, é igual a 60, de tal forma que C só pode ser 6, né? Porque 6 vezes 10 dá 60. Portanto, A vale 30, B vale 4 e C vale 6. As grandezas inversamente proporcionais também têm uma representação gráfica. Os dados obtidos na relação de duas grandezas inversamente proporcionais, x e y, podem ser representados por meio de pontos no plano cartesiano. Note que esses pontos formam uma curva conhecida como hipérbole, tá? É o nome dessa curva. Isso não é uma parábola, tá? É diferente. Ela não toca os eixos coordenados. Então, mesmo que a gente prosseguisse com esse gráfico aqui, tá? Essa curva iria cada vez mais se aproximando do eixo x, mas ela jamais encostaria no eixo x. Da mesma maneira, se a gente prolongasse aqui em direção ao eixo y, ela nunca, jamais atingiria o eixo y. No próximo vídeo, veremos a última parte desta série sobre proporcionalidade. Lá estudaremos regra de 3 simples e composta, e eu vou propor a vocês os exercícios cuja resolução vocês deverão enviar pelo AVA. Tá? Esse vídeo de hoje foi mais assim uma preparação, aliás, esse vídeo aqui é uma preparação para o próximo, tá? Onde a gente vai abordar a regra de 3.